Bom dia a todas e todos. Eu e o Belmiro estamos em Esparta, na Anatólia, praticamente nos despedindo daqui. A temperatura está subindo, nós estamos quase na primavera e nós iremos dar sequência à nossa viagem em direção à República da Geórgia, na próxima terça-feira. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês como é que é a nossa relação com as pessoas, já que nós estamos passando por vários países, com culturas diferentes. E eu queria comentar um pouquinho sobre o chamado etnocentrismo e como que a gente faz para evitar isso. Durante muito tempo, e isso aconteceu praticamente até o século XIX, muitos intelectuais do passado acreditavam que as diferenças entre os vários povos do mundo se dava pela raça, ou seja, pela biologia. E isso foi muito impactado com o lançamento de um dos maiores livros da história da humanidade, do grande Charles Darwin, Da Origem das Espécies. O livro Da Origem das Espécies conseguiu comprovar, por meio de argumentos sólidos, que a vida evoluiu de formas mais simples, como bactérias, até formas mais complexas, como nós, mamíferos. E esse tipo de ideia acabou sendo transportada para as ciências humanas. E surgindo daí, reforçando daí, a ideia de raça. Então, intelectuais até o século XIX passaram a acreditar que nas mais variadas partes do mundo, várias raças humanas acabaram evoluindo também, de formas diferentes. Corpos diferentes, com uma intelectualidade diferente. E isso acabou gerando, inclusive, uma ciência, entre aspas, no século XIX, chamada de racialismo. E os europeus, se acreditando, estar no ápice dessas raças humanas, se colocavam sempre como os mais evoluídos. Isso acabou, de certa forma, sendo utilizado como um instrumento para que os europeus dominassem outras raças ao redor do mundo, principalmente no continente africano, mas também no sudeste asiático. No entanto, ainda no século XIX, essa ideia passou a ser contestada. Você me pergunta, mas por quê? Porque para ter raça tem que ter isolamento geográfico. E a história da humanidade é uma história de migrações. Sejam migrações espontâneas ou por causas econômicas, ou guerras. Então houve muita miscigenação ao longo da história e o conceito de raça foi sendo abandonado. Surgiu então o conceito de etnia. Por que os diferentes povos ao redor do mundo são diferentes? Por causa da cultura. A cultura nos molda, ela é introjetada na gente, no lugar onde a gente nasce, na comunidade em que a gente vive. As pessoas aprendem uma língua, são forçadas a aprender. Normalmente uma religião. Elas aprendem hábitos culinários. As etnias comem basicamente as mesmas coisas, têm os mesmos hábitos culinários. E as mesmas roupas, elas passam a se vestir de maneira mais ou menos igual. E principalmente elas passam a ter uma moral igual, ideia de bem e mal. Mas o que é o etnocentrismo, afinal? O etnocentrismo é quando uma pessoa ou um povo julga um outro povo ou uma outra pessoa com base na sua própria cultura, considerando a sua cultura superior. E isso aconteceu muito ao longo da história e acontece até hoje. O conceito de bárbaro, por exemplo, surgiu na Grécia. O que significa o bárbaro? Aquele que não sabe falar, porque ele fala bar. Surgiu assim a ideia de bárbaro. Na realidade é porque os gregos não entendiam a outra linguagem e eles consideravam os outros povos inferiores. Na Grécia, que era formada por cidades-estado, a cidadania ficava restrita. No caso de Atenas, por exemplo, a filhos de mãe e pai atenienses que tinham nascido em Atenas, tinha que lutar no exército, tinha que ser homem, livre e ter mais de 21 anos. Então não havia esse conceito de humanidade como nós conhecemos hoje. O etnocentrismo, então, é o julgamento de uma pessoa ou de um grupo sobre o outro grupo, normalmente depreciando esse grupo. Sabe, é o brasileiro, por exemplo, que julga o chinês de algumas regiões da China, não é a China inteira que faz isso, porque eles comem cães ou gatos. O brasileiro só não percebe que ele que adora um bife de boi, de vaca, o boi e vaca são animais sagrados para os indianos, que poderiam, se quisessem, considerar os brasileiros como bárbaros por comerem um animal sagrado. O conceito de etnia também é usado muito para diminuir, no caso brasileiro, povos indígenas. Então, recentemente, nós vimos a verdadeira catástrofe humanitária que aconteceu com os povos Yanomami. E o governador de Roraima, Antônio Denário, dizer mais ou menos assim nos jornais:
Esses indígenas têm que largar de ser indígenas, eles têm que se aculturar, largar a mão da cultura e aceitar a cultura branca. Eles têm que se transformar em fazendeiros. Esse é um exemplo de etnocentrismo. Os indígenas têm que abrir mão do que têm. Por trás disso, evidentemente, o Antônio Denário e parte da sociedade tem interesse em prospectar, em garimpar ouro nas terras Yanomamis, nas terras indígenas Yanomamis, que ficam ali na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Mas esse é um exemplo claro de etnocentrismo. Os indígenas são inferiores. É importante destacar que as etnias são históricas. É muito comum a gente ouvir falar, isso não é índio, eles usam shorts, roupa, celular. Isso não existe, né, gente? Os indígenas, as mais variadas etnias indígenas, indígena é um termo geral que não se aplica, são muitas etnias, são históricas, assim como nós. Da mesma forma que nós não vivemos como os portugueses do século XVI, final do XV, quando eles chegaram no Brasil, os indígenas também não vivem como viviam há 500 anos. Eles também se transformam historicamente e não há, evidentemente, nenhum problema em eles adquirirem tecnologias. Eles podem adquirir tecnologias e continuar com a própria cultura. Eles podem, inclusive, usar as tecnologias para difundir a própria cultura por meio de aplicativos que são muito usados no mundo todo, né? WhatsApp, Instagram, entre outros, que permitem a difusão cultural. Recentemente, a gente teve mais um caso de etnocentrismo. No caso, de uma discriminação terrível, no caso vergonhoso que aconteceu no Rio Grande do Sul, nas vinícolas que usaram trabalho de pessoas em situação análoga à escravidão que vinham da Bahia. Um vereador de Caxias do Sul, chamado Sandro Fantinel, associou a cultura baiana a estereótipos, porque os baianos só tocam tambor na praia. Como se tocar tambor, esse tipo de música, fosse inferior, na visão etnocêntrica desse vereador de Caxias do Sul, que agora está se desculpando, está super apurado, que pode ser preso e caçado, já que esse tipo de atitude pode ser considerada crime no Brasil. E é aí que entra a importância da filosofia e da sociologia. Tanto filosofia e sociologia nas escolas discutem conceitos como esse. Nesse novo ensino médio, essas áreas perderam muita força. E elas são muito importantes para que as pessoas compreendam esses fenômenos e não reproduzam essas atitudes que geram ódio, discriminação, guerras, etc. E como é que a gente lida com o etnocentrismo durante a viagem, Bom, eu tenho uma formação na área de ciências humanas, então eu procuro sempre entender o outro como outro. E eu sei o que é etnocentrismo. Eu conheço as diferenças culturais. Então eu tento sempre imaginar as atitudes do outro como uma atitude que talvez eu não compreenda, mas ela tem uma lógica cultural que os locais sabem, por isso que eles estão agindo daquele jeito. Eu e o Belmiro não fomos vítimas de etnocentrismo, ao menos que eu tenha percebido até o momento. Nós temos sido tratados com muita gentileza em todos os países por onde nós passamos, tanto pela população local, como pelos brasileiros de todos esses países. Muita gentileza, em muitos casos com muita generosidade, Nunca é demais agradecer a Renata de Milão, que nos ajudou muito, o Roberto de Tessalônica, na Grécia, brasileiro, que nos ajudou muito, o Ayrton de Brasov, na Romênia, uma figura sensacional, comia arroz e feijão depois de 6 meses na casa dele, tratado com muito carinho por ele e a esposa. E pelo mestre Pitbull, também de Tessalônica, que nos tratou com muito carinho, nos hospedou, e foi uma figura sensacional, nos ajudando o tempo todo. Fora isso, tem uma coisa muito curiosa. Quanto mais pobre o país, melhor a gente foi tratado. Nas nações ricas da Europa, parece que há um egocentrismo muito forte, mas é claro que eu estou generalizando. E em nações mais pobres, como a Moldávia, Transnistria, entre outras, nós somos tratados com muita generosidade. Parece que a regra é as pessoas mais simples são as mais generosas. Quem tem mais é pouco generoso. Parece que está mais interessado em manter o que tem. A generosidade se fez presente de muitas formas, Desde carinhos, buzinadas na estrada, tchauzinho com a mão em carros, até mesmo ganhando coisas. Nós ganhamos cafés energéticos. O Belmiro ganhou ração em vários momentos. Carnes de churrasco do dia anterior ele ganhou na Romênia. Então, assim, as pessoas nos ajudam muito. Elas parecem admirar o tipo de viagem que nós estamos fazendo
e têm sido muito generosas com a gente. O povo turco mesmo é extremamente generoso e gentil com os estrangeiros. Então eu só queria agradecer a todas as pessoas que foram gentis e generosas com a gente, né? O nosso muito obrigado. Essa tem sido uma experiência incrível, tanto do ponto de vista de conhecer novos lugares, de ver coisas lindas, como do contato com as pessoas. Isso tem sido sensacional. Eu acho que é isso. Um grande abraço a todas e todos e fiquem bem. Nas próximas semanas nós começaremos então a gravar vídeos da Geórgia, do Azerbaijão, da Armênia e de outros locais para onde nós iremos. Valeu! Belmiro, dá tchau para as pessoas. Belmirão, vem cá. Belmiro tá aqui correndo, brincando, ele adora esse lugar. Dá tchau. Hã? Sabe por que ele tá aqui? Que ele quer a bola. Valeu, abraço.